Glorificado seja para todos sempre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estamos de volta para mais uma lição da EBD, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus do Brasil. Estamos, na verdade, na última lição desse trimestre. Nós estudamos sobre dons e sobre ministérios. E hoje estaremos encerrando com a multiforme graça, sabedoria de Deus, que é a lição 13, que neste domingo vai ser estudado em todas as congregações das Assembleias de Deus no Brasil. E professor e professora, estou te convidando a nos acompanhar para estar um pouco mais preparado para a lição do próximo domingo. O texto base da multiforme sabedoria de Deus, esta última lição, número 13, está registrado em Efésios capítulo 3, versículo 10, que Paulo escreveu para que, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Paulo estava ansioso de que as realizações divinas aqui na terra pudessem trazer novidades para as potestades, alguma coisa que eles ainda não conheciam, que ainda não sabiam, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins e nem as potestades infernais, que também estão nas regiões celestiais batalhando contra a fé dos salvos do Senhor. Então, ele esperava que a manifestação desta graça, dessa sabedoria espalhada de várias formas aqui entre os seres humanos, pudesse ser contemplada, ser vista, ser reconhecida por estes seres. O objetivo da lição é exatamente que todos venham a conhecer a graça, a sabedoria de muitas formas vinda da parte do Senhor nosso Deus. É impossível que a gente consiga arranhar, né, as praias, as margens desta sabedoria. Mas alguma coisa daquilo que o Senhor nos dá, nos faz, quando a gente percebe na nossa vida algum conhecimento divino a mais, uma forma de vencer a mais, uma forma de realizar a obra do Senhor a mais, a gente começa a entender, porque isso não é nosso. Os dons, por exemplo, que cada um tem, isso não é do homem. E nem aqueles dons chamados naturais, que as pessoas dizem, olha, tem os dons espirituais e tem os dons naturais, aqueles talentos de quem toca um violão, de quem canta, de quem é ferramenteiro, isso é um dom natural. Quem disse? Todo dom ele é espiritual. Ele é dado da parte de Deus. Se veio de Deus, é espiritual, para uso, para a glória do nome do Senhor, para que as pessoas possam viver bem, possam progredir, possam, enfim, levar a palavra do Senhor, possam testemunhar dele onde quer que estejam. Porque, por exemplo, um bom metalúrgico que teve essa vocação divina e que se preparou para isso, lá na metalurgia ele vai ser testemunha do Senhor Jesus. Todos os dons, eles vêm da parte de Deus. Assim como os ministérios que foram discorridos na Bíblia, e nós estudamos também alguns que não estão assim nominados entre aqueles 5 ministérios, que, por exemplo, presbitério, diaconato, mas que eles estão inseridos. Então, a multiforme sabedoria de Deus, ela está estabelecida pelo seu Espírito Santo no meio da igreja. O que a gente precisa é estar atento. Como adquirir essa multiforme sabedoria de Deus? É a possibilidade inicial, onde ela inicia, onde começa, não é o término dela, não é a conclusão, é onde inicia, é quando o homem teme a Deus. Quando o homem tem esse respeito por Deus, de não querer feri-lo, não querer magoá-lo, esse temor de não querer deixar Deus triste, Deus, enfim, decepcionado conosco, começa a sabedoria de Deus neste aspecto e ela vai se elevando na vida de cada um. Cada um tem um nível de sabedoria, de acordo com o exercício de temor e de amor a Deus que aplica. Nós temos aqui o primeiro tópico, os dons espirituais e ministeriais. Na verdade, os dons e as capacitações são capacitações dadas por Deus. Vamos assim rememorar tudo isso, né? O que é um dom? Volto a dizer o que eu já disse numa das lições. O dom não é uma dádiva de Deus para o homem. Isso não está
em modo nenhum descrito na Bíblia. Nós é que achamos isso, alguém falou e a gente sai atrás. Nós não recebemos nada isso como dádiva, nós recebemos como instrumento. Nós recebemos isso como um meio de que a obra do Senhor possa avançar. Não, ela não veio como dádiva para nós, ela veio como instrumento para ser utilizado nos ministérios, na igreja, para a glória do Senhor, nosso Deus. E são diversos, né? Lá em Coríntios 12, 8 e 10, são mencionados aqueles chamados 9 dons espirituais. Quando, na verdade, a Bíblia descreve aproximadamente 30 dons ali que é possível a gente entender, mas não são também só esses que estão descritos ali, né? São multiformes dons. O que Paulo estava se referindo, aqueles dons que são utilizados mais assim na congregação, né? Dons de cura, dom de profecia, dom de discernimento, enfim, aqueles que são mais necessários na utilização do mundo espiritual no meio da congregação. E são amplos, eu poderia unificar esses dois subtópicos. Subtópico 1 são diversos, subtópico 2 são amplos e o subtópico 3, dádivas do Pai. Porque essa comunicação do Evangelho a todas as pessoas, eles vêm acompanhado disso, né? Dádiva do amor, que a gente recebe da parte do Pai, a dádiva da filiação divina e o ministério da reconciliação. Essas três coisas, elas estão inseridas dentro deste contexto ministerial para a divulgação da palavra de Deus. O tópico 2, bons dispenseiros dos mistérios divinos. Despenseiro, aquela pessoa que está ali para também obedecer. O despenseiro não é aquele que recebeu o ministério para que ele possa ser visto pelas pessoas e que possa ser servido pelas pessoas. É aquele que possa ser aplaudido, ganhar espaço, um tapete vermelho quando vai na igreja, né? Levanta quando ele vai falar. Essas coisas são abominações. Desculpe usar esse termo, que eu considero pesado, quando as pessoas querem essas honrarias, porque elas hoje têm um ministério visível. Hoje todo mundo já reconhece meus tantos anos de fé, a minha história, e as pessoas começam a querer buscar as honras indevidas, porque o despenseiro, ele é um empregado, ele é aquele que cuida da despensa. Quem tem ministério, ele é despenseiro, ele pega aquilo que está na despensa, conforme o seu senhor pede, para a utilização no dia e no horário previsto, necessário, aquela escala, entende? Ele não tem assim honra nenhuma por fazer isso, ele está ali a serviço. Desculpe, poderia providenciar um pouquinho de água para mim? Então, o despenseiro, o que importa, que Paulo estava falando aqui, que ele seja sóbrio, que ele tenha essa vigilância de perceber, de cumprimento da sua função. Eu sei que eu tenho que pegar ali de manhã na despensa o açúcar, o café vai ser servido tal hora, o almoço, eu tenho que providenciar, ver se tem arroz suficiente, se tem salada suficiente. É essa pessoa que cuida da despensa. Eu preciso ter vigilância, ter sobriedade, para que nunca falte, para verificar se as coisas estão realmente em dia, se não está no vencimento. Eu estou trazendo para o mundo natural porque o próprio Jesus disse que o mundo natural é utilizado por Deus para explicar o mundo espiritual. Assim como, por exemplo, quando Deus diz, ele se revela a nós como Pai. Ele está querendo mostrar através da vida de pai, que infelizmente, por saber disso, Satanás tenta deturpar o papel do pai, mas aquele pai sensato, aquele pai verdadeiro, aquele pai que sabe amar e que cumpre os seus compromissos, é o reflexo daquilo que Deus procura se revelar a nós. E quando a gente está utilizando aqui despensa, está utilizando para também essa figura representar aquilo que o Paulo está querendo dizer. Ele se utilizou desse momento porque as dispensas eram grandes, algumas delas, na sua época. E denota exatamente isso, de que ali, na Bíblia, espiritualmente, nós estaremos trazendo
da parte de Deus o alimento necessário, o cuidado necessário, o serviço necessário para alimentar a igreja. Alimentar a igreja edifica a igreja. Quem se alimenta está sendo servido por alguém. E a despensa, obrigado, ela traz essa condição de que esteja tudo em ordem. Porque, convenhamos, não é? A cozinha é a célula nervosa da casa. Aqui é amor e hospitalidade. O dispenseiro de Cristo tem um ardente amor de uns para com os outros. Quem demonstra amor, demonstra sabedoria. Porque já é sabido, eu só vou aqui falar o óbvio. Quando a gente pensa em amor, a gente tem que entender o seguinte: o resumo de Deus, deste governo, que eu já disse em alguma ocasião aqui, Deus não é uma pessoa, Deus é um governo, governado por 3 pessoas. O resumo deste governo é amor. O resumo da Escritura Sagrada, de toda a Bíblia, é amor. O resumo da igreja é amor. O resumo da vida cristã é amor. Quando temos isso, desenvolvemos isso, o propósito do ser humano é amar e deliberar amor incondicional, sem restrições às pessoas e a Deus, ele está dentro da sabedoria divina. Então, nós precisamos viver essa sabedoria para demonstrar, né? Porque o amor, na verdade, ele não traz arrependimento. O amor não traz arrependimento. O contrário, sim. A pessoa que não ama, ela é uma pessoa cheia de culpas, que precisa se arrepender. Então, o que eu poderia dizer é que quem ama não se decepciona. Aí alguém diz, mas eu já amei muito e me decepcionei. Eu cansei de amar, ajudar pessoas e as pessoas não me retribuíram, não reconheceram. Sinto te dizer que isso não é amor. Esse sentimento que você está cobrando de decepção, de revolta, de raiva, de que não vai mais fazer por todo mundo, que agora você mudou, agora você não é mais bobo de ninguém, você não amou. Você pensa que amou porque você estava fazendo uma troca, esperando que as pessoas pelo menos reconhecessem, não precisava devolver, mas pelo menos lhe aplaudisse, né? Curtisse lá no Facebook, lá no seu aniversário, mandasse uma mensagem, sei lá o quê. Isso não é amor. Quem ama não se decepciona. O Julio Iglesias, aquele cantor antigo, pessoal da geração antiga, que lembra, ele canta numa de suas músicas, né? Que ele foi traído, que amou, a pessoa não amou ele do mesmo modo que ele amou ela, enfim, mas ele diz que é muito mais feliz quem mais amou. É assim. Jesus, por exemplo, ele se entregou. Ele não fez a contabilidade das pessoas, quantos iriam se salvar, quantos não iriam se salvar. Ele simplesmente amou. Este amor é um amor de entrega. Ele fez a sua entrega e sem esperar nada de volta. Porque o que ele poderia esperar de nós? A não ser que alguém se convertesse, que alguém aceitasse o seu amor. Porque o que ele nos deu e nos fez, jamais nós temos condições de devolver. A única coisa que nós podemos é gratamente aceitar este amor. Então é assim que acontece. Não há decepção no coração de Jesus. Se você ama de verdade e foi traído, se você ama de verdade e não for reconhecido, você não vai se arrepender. Você não vai se decepcionar. Você amou. Então uma das condições dessa multiforme sabedoria de Deus, que está no subtópico 2, aqui do tópico 2 também, é amor e hospitalidade. O terceiro subtópico, o dispenseiro deve administrar com fidelidade. Isso é a coisa mais plena que deve existir na vida das pessoas. Porque se você está a serviço de alguém, a serviço de algo, você tem que ser fiel. Se você não for fiel, você não está a serviço da pessoa. Você diz, eu estou a serviço de Deus, mas não é fiel a Deus. Você não está a serviço de Deus. Por quê? Porque naquele momento que você não foi fiel a Deus, você estava buscando os seus interesses. Então, se eu estou sendo fiel, leal, para receber benefícios, eu não estou sendo leal. Porque no momento em que as coisas não acontecerem como eu esperava, eu vou abandonar o barco.
Há pessoas que começam a servir Jesus de um modo muito feliz e agradável, emocionados e reconhecendo que esse é o caminho. E Jesus disse que os cuidados dessa vida, para muitas pessoas, os afastam de Deus. Aquela semente foi lançada, veio, nasceu, mas foi entre espinhos, e que são os cuidados desta vida, e morreu. Por quê? Porque a pessoa veio buscar o Senhor esperando que nele teria todas as coisas boas e realizações que desejava. Quando ele percebe que tem cruz, quando ele percebe que tem que negar a si mesmo, quando ele percebe que tem que renunciar, que tem que perdoar o inimigo, tem que amar o inimigo, e aí ele começa a pensar, eu estou perdendo. Lá no subconsciente, às vezes não é nem consciente isso. Eu preciso alcançar essas coisas, porque eu confio no nome de Jesus, aí não deu certo. Aí a pessoa volta atrás. Quando eu sou fiel a uma pessoa, mas em um determinado momento eu não consigo ser, eu não sou fiel. Eu estou buscando os meus interesses. Então, o terceiro subtópico, o dispenseiro, deve administrar com fidelidade. Porque se você não administrar com fidelidade, não é o problema que a obra vai ter prejuízo. O problema é que você está fora do reino. O terceiro tópico, os dons espirituais e o fruto do Espírito. E aí, o autor da lição coloca aqui no subtópico 1 a necessidade dos dons espirituais. É necessário? Bem, nós trabalhamos isso e não é a primeira vez que essa revista foi colocada aqui sobre nós, para nós, na nossa frente, para estudarmos as lições que aqui estão. Se é necessário, onde estão? Nós estamos demonstrando como igreja que é necessário? É um exercício que nós precisamos fazer, nós precisamos pensar e refletir. Está na nossa retórica, está simplesmente na nossa lógica, na nossa consciência, ela está no nosso conceito intelectual apenas e não está na prática? Porque aonde estão os dons? Se é necessário que haja dons, o que estamos fazendo? E eu estou aqui chamando a atenção dos obreiros, chamando a atenção dos professores de EBD, chamando a atenção dos ministros de Deus. O povo, ele precisa verificar que nós achamos realmente importante. Como? Quando eles veem que nós estamos incentivando, dando apoio. Ah, não, mas nós temos uma lição que incentiva. Isso é uma prática do dia a dia. Esses dons não são para um trimestre a ser estudado e depois ficar no esquecimento. O que nós fizemos agora durante esse trimestre, estudando esses dons, qual a prática de fato na igreja, das nossas lideranças em relação a isso? Qual o incentivo para a busca? Eu me lembro que eu me criei nisto, todos buscando a importância dos dons e buscando e clamando e fazendo vigílias, enfim, muitas manifestações houve e continua havendo, mas parece que a coisa está mais esporádica e é preciso reavivar nos nossos corações. Se é que nós consideramos importante, nós não podemos ficar nessa parte teórica de quem estuda tudo, sabe de tudo, conhece tudo e não vivemos. A importância dos dons espirituais, elas realmente são importantes. É preciso, irmãos. Está havendo muito engano. Estamos vivendo um momento de muita treva espiritual. Estamos vivendo um momento de muitas dores, de muitas confusões. É preciso discernimento. É preciso sabedoria divina. É preciso a profecia de Deus no nosso meio, revelações. É preciso que o Senhor se manifeste, que os ministérios estejam aí. Mestres e doutores tenham um espaço para ensinar a igreja. Pastores tenham amor pelas almas, tenham uma vida com Deus. Que haja realmente aquilo que a própria palavra diz em Malaquias, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não pode continuar com essa confusão, com esta nuvem. As pessoas precisam ver essa identificação em nós. E uma das causas disso é quando nós estamos desenvolvendo os ministérios eficientemente e os dons do Senhor sendo manifestados no meio da igreja. Segundo o subtópico, os dons espirituais e o amor cristão. Na verdade, isso aqui é uma repetição do que nós já estudamos antes aqui, mas não custa lembrar que o amor é a aliança que o Senhor tem conosco e nós devemos ter com o Senhor nosso Deus. E o encerramento, o terceiro subtópico,
a necessidade do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é, na verdade, aquele fruto que não é visível. Muitas coisas são visíveis, através dos dons, por exemplo, uma pessoa que profetiza, todo mundo está vendo ela. Uma pessoa que realiza uma cura, todo mundo vai verificar. E essas questões são as que não aparecem. Talvez por isso alguns estão se descuidando, porque não são visíveis. E hoje nós estamos nessa questão do que é visível, né? Eu faço uma doação de uma sacola básica, de alguma coisa, sei lá, vai para a internet, porque eu quero ver quantas curtidas eu vou ter, quem é que está curtindo, quantos aplausos eu vou ter. E tem pessoas que fazem isso. Eu já convidei os irmãos aqui para abominar isso. Cada vez que for postada alguma coisa de alguém que foi lá e orou por alguém, alguém ficou curado, alguém que foi lá e pregou, nós fez o quê? De joelhos dobrados na beira ali da cama, sei lá, ou na igreja, postado. Não curta, não aplauda, não apoie esse tipo de mau testemunho. Mas o que o subtópico 3 está chamando a atenção, de que nós devemos ter o amor, a paciência, o equilíbrio, a fé, estas coisas, essas 9 características deste dom, que são vitaminas, que nós precisamos estar ingerindo para a nossa saúde. Ela começa pela nossa saúde e ela se espalha para a vida das pessoas. Essas qualificações tão importantes para um mundo tão tenso como hoje, para um mundo tão nervoso, para problemas tão sérios. A palavra de Deus, ela nos incentiva, né, que nesses momentos difíceis, né, nós devemos refrear a língua, nos apartar do mal. Quem quiser ver os dias bons, diz a palavra de Deus, nós estamos nesses dias difíceis, que nós precisamos ter essa sabedoria do Senhor nosso Deus, este equilíbrio. Ainda a Bíblia diz, se tu te mostrar frouxo, no dia da angústia vai ser pouca a tua força. Então, essas características do dom espiritual, elas dão esta provisão para que a gente possa atravessar os oceanos, atravessar as ondas, atravessar as dificuldades, glorificando ao Senhor nosso Deus. O grande, irmãos, teste da fé, a grande virtude da fé, não é que a gente crê e as coisas vão acontecer. Estamos diante de um grande problema e vamos atravessar e lá no outro lado nós vamos sair vitoriosos, vamos testemunhar para todos, porque o Senhor Jesus é conosco. Não. O grande teste da fé é atravessar pelos problemas, passar pelas provas, chegar lá do outro lado. Se nós não ganhamos as provas ou ganhamos, nada disso importa. Se nós vencemos ali, nada disso importa. É chegar do outro lado sem perder a fé. É entrar com fé e sair com fé, manter a vida íntegra na presença de Deus, independentemente da cruz, independentemente da forma como nós vamos viver. O Paulo disse, olha, eu já terminei o meu ministério, acabei tudo, entreguei a minha carteirinha lá na convenção de pastores, terminou, mas eu fiz uma coisa, eu corri a carreira que estava preparada, eu guardei a fé e desde agora me espera a coroa que o Senhor tem preparado para aqueles que nele confiam. É essa a grande questão. Nós temos o dom espiritual do fruto do Espírito, aliás, essas qualificações nas nossas vidas, para que nós possamos manter a nossa mente sadia. O mundo, amigo e amiga, professor e professora, está enlouquecendo. O ser humano está perdendo a razão, está perdendo o sentido das coisas, o que realmente é importante, está trocando o que é verdade pela mentira, o que é treva pela luz, não sabe mais o que está fazendo. Há um enlouquecimento, as pessoas estão em depressão, estão em angústia. A Bíblia fala sobre a angústia das nações. Tem pessoas morrendo de medo, morrendo de pavor, de desespero, estão trazendo doenças psicossomáticas, estão também trazendo doenças para os seus ossos, para os seus pulmões, para a sua mente, por preocupações da vida, criando realmente problemas sérios por culpas que não se arrependem. Mas quem tem o fruto do Espírito na vida, passa nesses desesperos que o mundo está passando, está firmado na palavra de Deus. Por quê? Porque se alimentou do alimento espiritual que a palavra de Deus
propicia. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por mais esta lição, esse trimestre que estudamos sobre os dons e ministérios. E o Senhor inspirou os teus servos para nos trazer reflexões destes assuntos, para estudarmos a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não apenas entendermos, mas praticarmos, vivermos uma vida realmente equilibrada, cheia do Espírito Santo, na presença do Senhor. Nós precisamos, Pai. Nós não temos capacidade, condição nenhuma, e nada do que nós fazemos por nós mesmos vai surtir o efeito necessário. Ajuda-nos a quebrantar o nosso coração como igreja, buscarmos o Senhor e que o Senhor possa achar espaço nos nossos corações e nas nossas congregações para operar e agir, sendo Tu o Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Amiga, professor e professora, eu quero te convidar para que você continue conosco. Primeiro, escreva aí para nós no e-mail ebdsaoleo@gmail.com. Que você também possa se inscrever neste canal, você que ainda não se inscreveu. E você que já se inscreveu e que está acompanhando, que gosta, convide pessoas. Faça isso, insista com as pessoas para que também se inscrevam no canal EBD São Léo pelo YouTube e clicar no sininho. Não adianta se inscrever, tem que se inscrever e clicar no sininho para ser avisado cada vez que uma nova lição, e todas as semanas temos novas lições divulgadas aqui, que elas são transmitidas na semana e estudadas no final de semana em todas as congregações das Assembleias de Deus. Você também pode ali curtir, você pode também deixar o seu comentário, que é o like aí que a Tatá está colocando, né? E entrar em contato conosco também. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, como está recebendo as lições aí na sua casa, na sua igreja. E eu quero te convidar, porque na próxima semana já inicia uma nova revista da EBD. E a nova revista da EBD, ela trata do plano de Deus na infidelidade da nação de Israel. O plano de Deus na infidelidade da nação de Israel. E as novas revistas estão chegando. Você que não é professor nem professora que está me assistindo, você pode também encomendar lá a sua revista na congregação. Te convido a estar ali aprendendo a palavra de Deus, porque aqui nós temos pouco tempo, mas lá na congregação você pode também participar, fazer perguntas. Lá tem painéis, lá tem audiovisuais, enfim, é uma forma bem mais ampla e tem bem mais tempo para estudar. Professor e professora, amiga, muito obrigado por ter estado conosco. Boa aula nesse próximo domingo e uma boa semana em nome de Jesus.